Amém? Irmãos, abra a sua Bíblia. 2 Samuel. Quem crê que a palavra de Deus se renova a cada dia? E essa mensagem não sai de moda, irmãos, principalmente em culto de Santa Ceia. Às vezes você já ouviu 1, 2, 3, 4, 5 vezes, e cada vez que você ouve essa mensagem, Deus quer falar com você num momento diferente da sua vida. Amém? Quem crê nisso? Vamos ficar em pé em nome de Jesus? 2 Samuel, capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 5. Segunda Samuel 11, do 1 ao 5. Na primavera do ano seguinte, época em que os reis saem à guerra, enviou Davi a Joabe e aos seus servos com ele, e todo Israel. Destruíram os filhos de Amon e sitiaram a Rabá, mas Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Do terraço viu uma mulher que estava se lavando, e esta era uma mulher muito formosa. E Davi mandou tomar informações sobre ela. Disseram-lhe: não é esta Betseba, filha de Eliã, mulher de Urias o Heteu? Então Davi enviou mensageiros para trazê-la. Ela veio e ele se deitou com ela. Ela já se tinha purificado da sua imundície. Então ela voltou para sua casa. Versículo 5. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Senhor meu Deus, eu venho, ó Pai, te louvar e te agradecer por mais essa noite na tua presença, ó Pai, por cada vida que o Senhor trouxe aqui, ó Deus, não para ouvir, ó Pai, a minha voz, mas sim a tua palavra, Senhor. Lhe peço também, ó Deus, que o Senhor venha visitar, ó Pai querido, as pessoas que não puderam vir aqui hoje, estão enfermas, ó Pai, o pastor Daniel, Simonal, Angélica, Senhor, todos os irmãos, ó Pai querido, que não puderam estar aqui conosco, ó Pai, que o Senhor venha, Senhor Jesus, visitar também através dessa palavra quando assistirem, ó Pai. Toma também, ó Pai, a salinha ali das crianças de forma especial, ó Pai querido, abençoando a minha esposa, abençoando as pessoas que estarão ali com ela, não sei quem estará, mas que o Senhor venha abençoar, ó Pai, e que o Senhor venha mesmo, ó Pai, preparar, ó Deus, esta palavra mais uma vez nos nossos corações, para que possamos não somente aprender, mas principalmente aplicá-la em nossas vidas, em nome de Jesus. Poder sentar em nome de Jesus? Todos conhecem esse texto, irmãos, mas eu acho pertinente, principalmente num culto de Santa Ceia, pregar, repregar, pregar novamente, dezenas, centenas de vezes esse texto. Nunca é demais alertar ou nos alertarmos das consequências terríveis de frutos de más escolhas que fazemos. Amém? Quem era Davi, irmãos? Diz a Bíblia: um homem segundo o coração de Deus. Isso está no livro de Atos, capítulo 13, versículo 22. A palavra do Senhor nos diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Um homem e uma mulher segundo o coração de Deus, peca ou não peca? Você ser reconhecido como segundo o coração de Deus em algum momento da sua vida, não é garantia nenhuma de que você não vai pecar, de que você não vai fazer atrocidades, no meu ponto de vista, como Davi fez. Você pode ser nascido da igreja, criado na igreja, as pessoas profetizarem sobre a sua vida, que grandes obras Deus faria sobre a sua vida, porém, esse título, esse reconhecimento, além do rótulo, nada mais é do que um rótulo.
E muitas pessoas acham que por serem reconhecidas como homem de Deus, uma mulher de Deus, pode andar de qualquer maneira, pode brincar com as coisas lá fora, que nada vai acontecer na vida dela. E eu falo para você, irmãos, com conhecimento de causa, coisas terríveis podem acontecer na sua vida. Basta você vacilar, basta você brincar, basta você colocar a pontinha do dedo no fogo. Você não precisa enfiar a mão no fogo, não, você relou a pontinha do dedo no fogo. Quando ninguém está vendo, quando as pessoas não estão ali te olhando, e eu vou brincar com aquele fogo, as consequências são devastadoras, irmãos, e podem destruir a sua vida, a sua família, a sua saúde, a sua intimidade com Deus e várias outras coisas. Pastor, mas a pessoa ainda prega, a pessoa canta, a pessoa fala. Davi continuou fazendo tudo da mesma forma. A única pessoa que sabe, ou as únicas pessoas que sabem que Davi fez isso, foi Natã, Betseba, ele e quem? Nós que estamos lendo aqui. Ninguém ficou sabendo. Como se diz, não tudo debaixo do pano, porque estava descoberto aos olhos de Deus. Mas da mesma forma é nos dias de hoje, irmãos. O que você faz quando você sai daqui? O que você faz quando você está com esse aparelhinho aqui, ó, nas suas mãos? O que você faz quando você está no computador? O que você faz quando você está no seu trabalho? Pode estar vendo só você e Deus, mas as consequências podem ser terríveis para a sua vida e um dia virá à tona. Quem crê nisso? A queda de Davi começou quando ele saiu do seu lugar. A palavra do Senhor nos diz que o povo estava em quê? Em guerra. E quem era o maior guerreiro ali do povo de Israel, irmãos? Davi. A Bíblia diz que Saul matava 1000, se eu não me engano, e Davi matava 10.000. A palavra do Senhor nos diz que quando levantou ali o gigante Golias, quem que foi o soldado, o oficial, o escolhido que derrubou aquele gigante? Davi. Mas naquele momento, o povo em guerra, Davi quis ficar onde? Em casa, tranquilo. Quando você sabe que Deus tem um chamado para a sua vida, em alguma área da sua vida, você vai enfrentar essa situação ou você gosta do conforto? O cristão, irmãos, eu não vou nem falar crente, agora vou falar o cristão. Ele gosta do conforto ou não? Quando ele está com um problema dentro da família, o que ele faz? Ele ora, jejua, consagra. Quando ele está desempregado, ele faz campanha. E quando tudo vai bem, o que ele faz? Ele gosta do conforto. A nossa mente, ela é preguiçosa por si só, irmãos. Se tiver tudo tranquilo, é muito mais gostoso. Não gera ansiedade, não gera preocupação, você não se envolve com os problemas e, consequentemente, você vai ficando dia após dia buscando esse conforto. Mas o final desse conforto pode ser a destruição, irmãos. Destruição do seu casamento, destruição do seu ministério, destruição até mesmo da igreja onde você está. Você está no lugar onde Deus queria que você estivesse? Não balança a cabeça não, por favor. É entre você e Deus. Você está, seja no seu casamento, seja aqui dentro da igreja, seja no seu trabalho, onde você tem a convicção, Deus me quer aqui, está ou não? Você acha que Deus quer a gente só tranquilo igual nós estamos aqui, irmãos? Quem já foi no monte orar? Levanta a mão. Quem já foi mais de 100 vezes no monte orar no ano? Levanta a mão. Só eu aqui? Cadê o Sandrinho? Está escondido aí, o Fabrício também aí, cadê? Olha lá. Quem já foi mais de 200 vezes no ano? Agora eu quero ver o Sandrinho ficar com a mão estendida agora aí. Quem foi no ano passado 100 vezes no monte orar?
Quem foi esse ano? Nós estamos em junho. Já se passaram 6 meses. 50 vezes no monte orar. Será que Deus mudou, irmãos? Será que as coisas estão mais fáceis ou mais difíceis? Antes tinha resfriado, hoje tem Covid, influenza e um monte de outra coisa. Hoje tem gripe do frango e um monte de coisa. Hoje está muito mais complicado. E nós estamos muito mais acomodados em todas as áreas de nossas vidas. Se quisermos uma comida, apertamos o botão, a comida vem. Ou não é assim? Se quisermos uma roupa, a gente vê ali qual roupa mais barata e compra. Se precisarmos, até em Santa Rita, a pessoa está empregada numa empresa, trabalha lá 6 meses, não gosta, manda o currículo e vai para outra. Está tudo fácil. Se a igreja aqui não está boa, eu vou para outra igreja, porque o pastor Flávio está muito radical. E vai para outra igreja, vai para outra. Irmãos, e nós estamos ficando sempre fora do nosso lugar. E a consequência disso é terrível. Tem gente que faz isso no casamento. Não deu certo o casamento, o que ele faz? Casa de novo, separa e casa 1, 2, 3, 4, 5 vezes, até a escolhida de Deus ser para a vida dele. Isso acontece também no namoro. O jovem na igreja fica com 1, com 2, com 3, com 4, até ver qual que Deus tem para a vida dele. Eu lembro, irmãos, na minha conversão lá atrás, quando eu converti de verdade, vivi numa vida completamente torta, e fiquei quanto tempo sem tocar, né? Numa mulher, tocar que eu falo, ter uma relação só depois do casamento. Isso até os 20 anos era uma vida só de prostituição. Porque quando nós convertimos lá atrás, fala para o irmão que está do seu lado, você convertia de verdade, irmãos. Agora Deus mudou? Deus mudou? Não adianta eu pregar radicalismo, pregar doutrina, pregar tanta coisa, para uma geração que escuta a gente, não está nem preocupado com o que vai acontecer lá atrás, fala, o pastor Flávio falou em cima, eu já escuto isso, tem tanto tempo. Então o problema de Davi começou quando ele saiu do lugar que ele deveria estar. Qual é o lugar que Davi deveria estar? Na guerra. Independente se ele era rei, independente se ele era casado com quem fosse, independente se ele derrubou o gigante, ele deveria estar onde? Na guerra. Não fuja das guerras que Deus te coloca, irmãos, porque pode ser ali a porta do pecado e esse pecado pode te destruir. Aí eu acho interessante. 2 Samuel capítulo 11, versículo 2. Vamos ler lá. 2 Samuel 11, 2. E aconteceu a hora da tarde, que Davi levantou do seu leito e andava passeando no terraço, na casa real. E viu do terraço uma mulher que estava se lavando. Dá uma paradinha aí. Pode ir a outra parte agora. E esta era uma mulher muito formosa. Davi acorda à tarde e passeia no terraço em plena guerra e vê uma mulher lá embaixo tomando banho, nua. E ele sabia que essa mulher era o quê? Casada. E casada com quem? Com um homem de confiança dele, irmãos. Hoje, agora eu vou falar crente. O crente está tão mundano que quando tem uma oportunidade dessa, ele fala, olha a oportunidade que apareceu para mim. Eu falo de verdade, irmãos. É assustador de ver a situação que estão os crentes hoje. É desanimador de ver a situação que estão as pessoas hoje. No livro de Tiago capítulo 1, versículo do 14 ao 15, não precisa nem abrir, fala que nós somos tentados por tentações o quê? Humanas ou espirituais? Espirituais, então apareceu Betseba lá nua, tomando banho. O Satanás colocou essa mulher aqui para tomar banho. Irmão, para com essa conversa, irmãos. Eu tenho quase 25 anos de servo a Deus. Eu nunca caí nessa baboseira de,
O demônio colocou uma mulher para destruir o meu casamento. O demônio colocou a bebida para eu beber. O demônio colocou a cocaína para eu voltar a cheirar. O demônio... Para, irmãos. As tentações nossas são o quê? Humanas. A tentação de Davi, que não foi para a guerra, estava passeando, olhou lá e viu a mulher, foi o quê? Humana. Eu não esqueço até hoje, irmãos. Eu não era casado com a Carol ainda, mas já era, acho que eu namorava com ela, ou era noivo, não lembro, mas ela lembra disso. Eu fiquei na Argentina, fui várias vezes para lá, mas uma vez eu fiquei lá 21 dias. E eu fiquei na casa de uma senhora, num prédio de uns, sei lá, 10 andares. E um dia, quando eu fui entrar na casa dessa senhora, ela tinha uma filha, e nisso, estava junto lá uma pessoa que era uma modelo de televisão, modelo. E cumprimentou ali, apresentou tudo, modelo. Eu ia para a aula cedo e à tarde e trabalhava no finalzinho da noite visitando as emissoras. Um dia eu cheguei à tarde no prédio, e lá os prédios são muito antigos, são várias torres assim, e essa modelo morava no primeiro andar. Acabei de tomar banho, fui na janela que dava para os 4 prédios dentro da janela, via como se fosse não tinha parquinho, nada, mas a pessoa que morava no primeiro andar era o quintal ali. Na hora que eu olhei, irmãos, a moça estava nua lá, eu falei, Jesus Cristo. Na hora, irmãos, saí para a rua, orei, saí, fui comer alguma coisa fora. Porque se eu ficasse ali olhando mais 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, o que ia acontecer? Aquilo ia entrar na minha mente, ia liberar, né? Nós sabemos o que é, né? Libera dopamina ali, aquilo entra no cérebro, cria uma conexão ali. E depois, irmãos, o pecado vem ou não? O que você faz quando isso acontece na sua vida? O que você faz, irmãos? Eu achei muito interessante, se nós vermos, Davi teve várias oportunidades de parar. Abra 2 Samuel capítulo 11, versículo 3 ao 4. Enviou Davi e perguntou por aquela mulher. Olha o diabo soprou no ouvido de Davi, ele falou assim, pergunta quem é a mulher. E disseram, porventura não é esta Betseba, filha de Eliã? Passaram o relatório inteiro, mulher de Urias o Eteu. Então enviou Davi mensageiros e a mandou trazer. E entrando ela a ele, se deitou com... Aí eu anotei aqui, oportunidades que Davi teve de parar. Quando ele viu, ele poderia ter retirado, não poderia? Retirou? Não. Quando ele perguntou e ouviu quem ela era, poderia ter desistido ou não? Quando ele soube que ela era casada, ele não poderia ter recuado? E a última, quando ele enviou ainda mensageiros, ele não podia ter cancelado isso ou não? Mandou pessoas ainda fazer parte do pecado que ele estava maquinando dentro do coração dele. Aí eu posso até fazer uma retificação no começo da pregação. Os mensageiros sabiam, né? Quantas oportunidades Deus está te dando para você não cair? Tenta lembrar, irmãos. Faça uma retrospectiva aí na sua vida. Eu não vou nem longe não, de uma semana para cá. Oportunidades de você não cair e você caiu. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Essa está da tentação. Vamos lá. Só para corrigir o que o Daniel balançou a cabeça lá, Daniel. Vamos lá. Não veio sobre nós tentação, senão o quê? Pode falar para o irmão que está do seu lado, tentação que você passa.
é humana. Ou não é humana? É de acordo com a nossa concupiscência. O que é concupiscência? Um desejo descontrolado nosso. É de acordo com o que nós queremos. Como é que eu posso dizer, fica de uma forma mais clara, apaziguar um ímpeto que temos dentro de nós, que é terrível. A tentação é humana, irmãos. E Deus te dá vários livramentos. Por que você ainda cai? Pastor, mas eu imagino Davi ali olhando para Betseba, uma mulher casada, linda, estava tomando banho e ela estava provocando ele. Não existe isso. Quem lembra a situação que passou José lá no Egito? Quem lembra? José era mais jovem que Davi. José estava numa situação diferente de Davi. José era uma pessoa, um jovem que estava como escravo. José teve a oportunidade de, junto com a mulher de Potifar, depois matar Potifar e ficar com a mulher dele. O que José fez? Fugiu. Fuja, irmãos. Fuja. Fuja do primeiro gole novamente da cerveja, que vai te levar para o uísque, que vai te levar para a pinga, que vai te levar para a maconha, que vai te levar para a cocaína, que vai te levar para o êxtase. Depois está fumando pedra de crack de novo. Fuja daquela mulher lá que você está tentado, que você sabe que lá atrás eu conhecia ela, que está te tentando, você já é casado, você já tem um relacionamento sério. Fuja. Fuja. Fuja daquele ambiente onde os manjares estão ali, que não é o demônio não, irmãos. Você, quando está querendo pecar, você busca o lugar onde o pecado está, ou não é assim? É ou não é? Ah, vou lá naquela festa lá, vou lá evangelizar. Mentira, irmãos. Vou lá naquele lugar lá que estão precisando de mim. Para. A nossa mente é terrível. José, quando a mulher de Potifar tentou deitar com ele, foi o contrário. O que ele fez? Saiu? Correndo. Eu coloquei aqui algumas aplicações no dia de hoje. O terraço de Davi nos dias de hoje, quais são? Quem pode falar? Quais são os terraços hoje de Davi? TikTok, Instagram, Netflix, streaming, sites de relacionamento, pornografia online, ou não é? É ou não é? Eu já contei para os irmãos, eu tenho aquele devocional lá, devocional, dá quase 1000 visualizações no Instagram, não sei, mas quase no TikTok dá quase 1000, tem vezes dá até 2000. Eu só faço devocional cristão. Vocês têm ideia quantas mensagens que gente pergunta para mim? Você é casado? E não sei o quê, eu estou com problema no casamento, estou querendo largar do meu esposo. Primeira coisa que eu faço, mostro para o Pedro, depois mostro para a Carol, e já cancelo, irmãos. Porque se der corda, o que vai acontecer? Hoje existe algoritmos, programas que já sabem o que você gosta, de tanto que você fuça. Quer conhecer bem o seu esposo? É só olhar quando ele abrir lá no buscar do Instagram, o que aparece. Complicado. Quer conhecer a esposa? A mesma coisa. Hoje você não precisa buscar a coisa maligna, mas humana, te busca ou não busca? Quem crê que busca, irmãos? Eu trouxe aqui uma estatística: 68% dos homens cristãos admitem que já viram, nem que seja uma vez, pornografia. O brasileiro fica quase 4 horas por dia nas redes sociais. Aí depois fala, pastor, não tem tempo para nada. Não tem mesmo. Como é que tem tempo? Eu ponho meu videozinho lá de manhãzinha, e às vezes eu olho lá se alguém precisou de alguma ajuda, se alguma coisa. Um monte de gente eu vejo ativo, não sei como é que está ativo no trabalho.
Eu, graças a Deus, hoje eu tenho meu negócio, mas como é que a pessoa está trabalhando e pode responder um WhatsApp? Como é que a pessoa está no trabalho, empregado, e pode curtir algo no Instagram, no TikTok de alguém? Não é algo esquisito? Não é algo estranho? E para você ficar ainda mais chocado, 1 a cada 3 divórcios no Brasil hoje cita como causa o comportamento online. 1 a cada 3 separações, por causa disso aqui, ó. E aí, irmãos? Imagina só, o que pode ser bênção, pode ser maldição. Hoje você não precisa fazer como Davi, não, ficar na sua casa, não. Você pega aqui, clica aqui, ó. Ou não é assim? E qual que é a consequência disso? A diferença é que Davi teve que sair do terraço, olhar ativamente e enviar mensagens. Hoje, o terraço vem até nós através de notificações, ou não vem? Mandaram mensagem para você. Tem gente que fica desconcertado, irmãos. Fica doido. Arruma um jeito, se for dentro da igreja, vai lá fora. Eu até falo, irmãos, eu fico triste às vezes, a gente preparar uma palavra, fica a semana inteira preparando, e o povo sai lá fora para falar no celular, é 1h30 só que fica aqui dentro, irmãos. E olha, né, como se fosse o Elon Musk preocupado que o foguete dele explodiu. Mas não é, são coisas tão simples. A pessoa vai lá fora e mexe no celular e fala, e peraí que eu estou voltando o culto, senão eles vão ficar chateados comigo. É triste para quem prepara uma mensagem. Algoritmos fazendo o trabalho de olhar por nós. Um clique hoje substitui os mensageiros de Davi ou não? Quem crê que substitui? E o pecado gera mais pecado. O que Davi fez? Olhou para a mulher, chamou, mandou o pessoal ir lá chamar ela, teve relação sexual com ela, não teve? Engravidou ela. O que ele fez depois? Matou o esposo dela. Ou não é assim? Quem crê que um abismo chama outro abismo? Esse clique pode vir vindo outro. Às vezes vocês veem meus vídeos lá, eu mudo um vídeo depois, eu falo, o casamento você tem que segurar, tal. É para dar indireta naqueles que lá atrás falando largar de casamento, e vendo um vídeo meu, eu falo, mas eu nunca falei largar de casamento, então eu tenho que fazer um outro agora para restaurar o casamento. Agora, às vezes o cristão, eu vejo, irmãos, pessoas que cantam, que pregam em muitas igrejas, aproveita da fraqueza das pessoas para pecar, para ter relacionamento extraconjugal, para ter relacionamento, e isso é terrível, irmãos. Pastor, eu suporto as consequências depois. Quais foram as consequências de Davi? Quem sabe? A Bíblia diz que jamais a espada se apartou da família de Davi. O primeiro presente que Davi recebeu, fruto do pecado dele, foi o quê? A morte do filho. Segundo presente, um irmão estuprou a irmã. Terceiro presente, o outro irmão revoltado foi lá e fez o que com o irmão? Matou. Sem contar que queria matar ele também. Vale a pena esse clique? Vale a pena se envolver com isso, irmãos? Vale a pena? Um dia a Carol falou algo para mim que mexeu com a minha cabeça. A gente nem pensa nisso, né? Porque mulher é mais esperta que a gente. Ela falou assim, mas peraí, lá na frente, quando a pessoa casa, um dos frutos da fidelidade é esperar que lá na velhice, o que vai acontecer? Vai o quê? Cuidar do outro. E quando você busca muitos relacionamentos, uma separação, você acha que você vai ser bem cuidado lá no asilo sozinho? Eu vi ali em Belo Horizonte nessa semana, não sei se vocês viram que foi interditado um asilo lá, chegaram a ver alguém? Sandrinho, parece que morreram quase 3 lá dentro do asilo,
Não tinha nem comida, comia comida velha, com barata, com negócio ali. Não tem nem família jogado lá, irmãos. Então valorize a pessoa que Deus colocou do seu lado. Valorize a fidelidade que você tem com essa pessoa. Ah, pastor, mas se ela errar primeiro, aí é problema dela, você vai ficar limpo. Você não precisa buscar isso, irmãos. Eu fico preocupado, irmãos, de ver a situação que está a igreja hoje. Sem temor, sem nada. Hoje eu fui preparar a palavra, eu fiquei aqui, começou a dar um... Preparado não, porque a palavra já estava preparada. Fiquei aqui, já estava muito abafado. Eu fui na salinha das crianças, sabe por quê? Porque eu estou sentindo que quando eu começo a pregar, ou eu vou pregar aqui, e fico ali atrás, eu fico vendo o ambiente, eu falo, Jesus, esse ambiente não é o ambiente que nós tínhamos antigamente, quando tinha uma palavra para ser pregada. Esse ambiente não é o ambiente que nós tínhamos antigamente, quando era um louvor que estava sendo cantado. Não tem mais reverência. Não tem mais oração, não tem mais santidade, não que vocês não tenham, mas o ambiente para propiciar, para que a gente possa trazer uma palavra que Deus colocou nos nossos corações, tem que ser um ambiente que quem veio aqui, veio para receber de Deus, através de nossas vidas, ou não é assim? Agora você chega, é um falando do negócio, outro falando de outro falando de outra coisa, e anda para lá e para cá, e toma água, e chupa chiclete, e mexe no celular. Nossa, Jesus, está todo mundo no terraço, e Deus está dando a oportunidade de 1h30 na semana, de você ouvir uma mensagem e falar, peraí, mudou a minha vida, falta pouco para eu voltar a beber, falta pouco para eu voltar a prostituir, falta pouco para eu separar do meu casamento. Às vezes a oportunidade Deus está te dando hoje, irmãos, e te mostrando. Não vale a pena. Você acha que valeu a pena Davi ficar com Betseba? Quantas mulheres que Davi podia ter? Não vale a pena. O pecado não vale a pena. Ponha isso na sua cabeça, qualquer que seja ele. Se pecado simples já não vale a pena, como comer demais ou fazer alguma coisa, já não vale a pena. Imagine pecado dessa magnitude. E às vezes, irmão, se Deus trouxe essa mensagem hoje, que às vezes você está 1 milímetro para pecar dessa forma. É uma amizade mais calorosa, é um amigo da escola, um amigo no trabalho, né? Pastor, eu tenho que ser uma pessoa hospitaleira. Você é casado, mano? Então pensa bem. Pensa bem para quem você dá liberdade. Todo mundo tem sentimento ou não tem? Não tem? E às vezes o seu sentimento naquele momento, esquece espiritualmente, mas carnalmente, fisicamente, bate com o sentimento da outra pessoa. Qual que é o fruto disso? Pecado. Guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Mas se você já chegou até aqui, pastor, eu estou arrebentado, então não vou nem participar da Santa Ceia, não, ainda tem esperança ou não? Primeira coisa que Davi fez, o que ele fez? Se arrependeu. Quem crê nisso? Quando o filho dele morreu, Davi glorificou o nome de Deus, irmãos. Você vai esperar o seu filho morrer para você se arrepender? Você vai esperar seu casamento acabar para você se arrepender? Você vai esperar ter uma doença por causa do seu vício para você depois se arrepender? Vale a pena isso? Arrependa agora, irmãos. Pastor, eu vi a história de Davi, eu estou igualzinho a ele. Aí entra Lamentações de Jeremias, que diz o quê? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, e as suas misericórdias não têm fim, novas são a cada, e grande é o quê? Fidelidade. Irmãos, eu estou apaixonado, até arrependi de ter feito engenharia. Eu estou apaixonado nisso que eu estou estudando. Até a Carol hoje assistiu comigo 3 aulas. Ela falou, meu Jesus, a Carol assiste aula comigo de vez em quando lá, mais lá para eu reforçar.
E tem uma coisa que eu estudo ali, irmão, que é sobrenatural. Quando nós oramos, quando nós meditamos, quando nós nos arrependemos, faz bem para o nosso cérebro. O medo sai, a culpa sai e a gente se torna o quê? Mais leve. Quem já sentiu isso no corpo? Esquece a parte espiritual, pega na parte físico-química. Você está com aquele peso, carregando aquele pecado, você está ali, aí você confessa, e a pessoa recebe, seja positivamente ou negativamente. O que acontece com a gente? Dá um alívio ou não dá? Quem já sentiu isso, irmãos? Não é gostoso? Parece que você quer até voar. Então Deus é tão perfeito que essa maquininha que está aqui na nossa cabeça já foi preparada para andarmos de forma correta, para nos arrependermos, para orarmos, para enxergar o que está muito próximo do errado e o que está próximo do certo. Só depende da gente, só depende de nós. O seu cérebro conspira para o bem. Se todo o seu corpo conspira para o bem, por que buscamos o mal, irmãos? Eu faço essa pergunta. Se fumar dá câncer no pulmão, por que fumamos? Uma pergunta que eu faço. Se prostituir destrói um casamento e traz doenças sexualmente transmissíveis, por que prostituímos? Se beber pode trazer destruição da família, um problema no fígado, por que bebemos, irmãos? Pastor, porque é gostoso demais, irmãos, é muito mais gostoso você ficar tranquilo, não é? Quem crê nisso? Romanos 12, 2. Eu tenho que segurar aqui para não falar de córtex pré-frontal, para não falar de sistema límbico, eu fico segurando aqui, senão os irmãos não vão entender nada. Mas vamos lá, dentro da palavra, Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso. O que está falando ali? Onde está o nosso entendimento? É aonde? O entendimento está onde, irmãos? Na nossa? Olha Deus falando da nossa mente lá na palavra, irmãos. O que vai mudar o mundo não é ficar você entregando profecia do CPF da pessoa, não. Não é você ficar, não, irmãos. O que vai mudar o mundo é a renovação, o nosso entendimento, a nossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, pode ir, agradável e perfeita vontade. Está tudo aqui. Pastor, agora você não quer espiritualizar mais, sabe por quê, irmãos? Porque eu tenho visto muitas pessoas espiritualizando mentira, pregam o que não vive, é tudo mentira. Agora, quando nós fazemos aquilo que pensamos, trabalhamos a nossa mente para executar aquilo que é correto, a vitória vem ou não? Aí você viu o Billy Graham lá, pregava, 80 mil pessoas aceitavam Jesus. Eu lembro daquele pregador lá que pregava em Camboriú, lá ele dando um testemunho, pregador de fogo, irmãos, falava até, Thaís, o seu CPF é tal, sua casa não sei o quê. Isso aí tem uma outra coisa que eu vou falar mais na frente, mas os irmãos não estão preparados para saber dessa parte, que é meio perigosa ainda. Mas esse pregador falou que viu o Billy Graham pregar, que dava sono nele. Aí ele pegou um dia, foi lá para os Estados Unidos, o Billy Graham foi pregar, e o Billy Graham começou a pregar, já estava meio velho, falou assim, põe uma cadeira aqui para eu sentar. Tinha mais de 500 mil pessoas, não sei quantas pessoas tinha. Aí ele falou assim, ó Deus, esse homem não tem força e nem coragem, nem para ficar de pé para pregar para esse povo. Aí ele ficou ali, o homem cheio do Pentecoste, o Billy Graham naquela paz. Quem já ouviu a mensagem do Billy Graham aqui? Já ouviram? Aí ele falou assim, o Billy Graham pregou, no final fez o apelo, 80 mil pessoas aceitaram Jesus. Mais do que toda a vida daquele pregador que revelava CPF, revelava o código postal, revelava o emprego que você quer, revelava a mulher que é para a sua vida, revelava a doença do seu filho. É o nosso entendimento que transforma, irmãos.
Eu não desviei até hoje, irmãos, por causa do meu entendimento da palavra de Deus, não é por questões espirituais, não, porque quantas pessoas lá atrás, que tinha questões só espirituais, e não tinha entendimento, não vivia a palavra, nem cristãs são mais, algumas nem existem mais. Agora, quando você conhece a palavra e tem entendimento, e olha para esse livro aqui e fala, Deus escreveu isso aqui para eu entender, Deus escreveu isso aqui para eu praticar, Deus escreveu aqui não é para eu ficar igual o papagaio, me enganando as pessoas, não, escreveu para eu viver. Muda a nossa vida ou não muda? Muda no trabalho, muda dentro de casa, muda em todo lugar, irmãos. Pastor, você não tem problema dentro de casa? É claro que eu tenho, claro, como todo mundo tem, mas quando nós começamos a aplicar a palavra, um vai resolvendo um negocinho aqui, e é sempre, cada dia, um problema resolvendo atrás do outro, através do entendimento. Quando Salomão falou, né, ou Deus falou para Salomão, para ele pedir o que queria, o que ele pediu? E o que Deus deu para ele? Deu sabedoria, ou não deu? O que ele fez com a sabedoria era problema dele, não concordo e não faria, mas não existe sabedoria maior, irmão, do que você viver esse livrinho que está na sua mão aqui, ó. Eu falo livrinho com amor, não é tirando não, mas é viver, não é eu chegar aqui, ler um texto aqui, e falar, e Davi disse para Natã, pequei contra o Senhor, e disse Natã a Davi, também o Senhor transpassou o teu pecado, não morrerá. Parar com isso aí, é você entrar na história e falar, Senhor, eu faço isso também, eu erro também, eu peco também. Muito maior do que eu pregar para vocês é eu entender e viver com aquilo. As mensagens que faço de manhã, já falei aqui, eu faço para mim, irmãos, para mim. Quando você vê eu falando lá de ambiente ruim, quando você vê eu falando lá de estar sozinho, quando você vê, o pastor Flávio está dando indireta, não, irmão, indireta é para mim. É Deus abrindo o nosso entendimento e mudando a nossa vida, amém? Quem crê nisso? 1 João capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, nos purificar de toda... Quem crê nisso? Davi confessou ou não? Deus perdoou ou não? Quem crê que Deus perdoou, irmãos? Eu fiz um desafio aqui para os irmãos. Vamos ver se alguns irmãos conseguem vencer esse desafio. Botei até uma palavra aqui interessante, ó. Jejum digital de Davi. Olha que nome doido. Desinstale aplicativos no seu celular que você sabe que são problemáticos por 7 dias. Tem aplicativo problemático ou não? Não tem? Tenta fazer isso. Substitua o tempo de tela por tempo de oração. 7 dias só, irmãos. Aí eu não tenho que pular isso aqui, que isso aqui eu vou ler no final agora, junto com os irmãos. Confesse para alguém de confiança a sua luta específica. Seja para o pastor Daniel, para mim, para uma pessoa de confiança, não é para fofoqueiro não. E nem para conselheiro do amor que você confessa e depois ele dá em cima de você, não, isso aí não, irmãos. Confessa para uma pessoa de confiança. Uma pessoa que vai dobrar o joelho com você, vai orar com você. Amém? Agora o último. Aí eu queria ler com os irmãos. Abra sua Bíblia aí, vamos ler juntos, irmãos. Até se o Pedro colocar ali na tela, nós vamos ler juntos lá, Salmo 51. Versículo do 1 ao 4 primeiro, Pedro, vamos ler junto. Você pode ficar em pé, irmãos? Só quem peca, irmãos, quem é santo pode ficar sentado aí.
Vamos ler juntos ali? Podemos ler juntos ou não? Todo mundo junto, vamos lá. Até o versículo 4, Pedro. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Leia você falando. Segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que era mal aos teus olhos, mal para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Agora versículo 16 e 17. Por que te não comprases em sacrifícios, senão eu os daria? Tu não te deleites em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito não desprezarás. Posso ouvir um glória a Deus, irmãos? Quem crê nisso? Essa é a oração que devemos fazer, irmãos. Pastor, mas eu não posso fazer essa oração todo dia, senão eu vou ficar repetindo a oração. Ih, esquece isso aí, irmãos. Uma conversa tão boba. Tem gente que julga católico, né, de ficar rezando e fazendo oração. Sabe por que julga? Porque não ora 5 minutos. Chega no almoço, ó Deus, muito obrigado pelo alimento, amém. Chega de manhã, ó Deus, abençoa meu dia, amém. Chega à noite, obrigado pelo dia que eu tive, amém. Eu nunca vou ficar fazendo orações repetitivas que não sejam espontâneas. Porém, você lê um salmo, decorar esse salmo e aplicar ele dentro de uma semana é bênção ou não? Entender quem nós somos, o pecador que somos, o erro que andamos, e falar: Senhor, tem misericórdia de mim. Imagine só Davi falando para Deus. Sabe o que Davi estava falando para Deus? Eu adulterei, eu acabei com a vida dessa mulher, eu matei o marido dela. Ou não é isso? Quando você clica uma fotinha bonita lá de alguém casado que colocou, irmãos, você está destruindo uma família, irmãos. Porque se essa mulher, o desejo entrar no coração dela, ela te dá a corda, o que você vai fazer? Vai largar da sua? Por causa de uma aventura? Pergunta que eu lhe faço. Vamos orar. Senhor meu Deus, eu venho, ó Pai, te louvar, ó Pai. Eu venho te agradecer por mais essa oportunidade, ó Pai, de ministrar a Tua palavra, Senhor, para esta igreja. Essa igreja viva, Senhor, que está aqui, ó Pai querido, para participar, ó Pai, deste banquete que é o Seu corpo e o Teu sangue. Todos que estão aqui, ó Pai, inclusive eu sou pecador, ó Pai. Mas todos que estão aqui, inclusive eu, ó Pai, recebo neste momento a Tua graça, o Teu perdão e a Tua misericórdia. Que o Teu sangue venha, Senhor, nos limpar, nos purificar, ó Pai. Que o Senhor venha renovar o entendimento dos Teus filhos, ó Pai, de forma sobrenatural, ó Pai. Que essa renovação possa trazer mudança de vida, não na fala, mas como viver, ó Pai. Levanta pessoas aqui, ó Pai, que estão apagadas espiritualmente. Pessoas, ó Pai, que estão presas nos seus desejos mais ocultos e profundos, desejos pecaminosos, ó Pai. E às vezes olhando para elas parece que estão cheias de santidade, ó Deus. Mas assim como o Senhor me perdoa, ó Pai, em nome de Jesus, perdoa também esse irmão, perdoa também essa irmã, Senhor. É noite de restauração, é noite de cura, Senhor Jesus. Cura de entendimento, ó Pai querido, cura, Senhor, da nossa mente, ó Pai. Mostra para os Teus filhos, ó Pai, como é importante a cura, Senhor, de nossa mente, ó Pai. Que o Senhor venha nos dar sabedoria, Senhor, para entender essa palavra, Senhor, assim como o Senhor quer nos falar, ó Pai.
Parar de querer complicar algo simples, ó Pai, algo que muda, algo que transforma, algo que corta o nosso coração, ó Pai, ali, ó Pai, como uma espada de dois gumes, ó Pai querido. Queremos espiritualizar tanto, ó Pai, e temos o Senhor dentro de nós, ó Pai querido. Queremos coisas ocultas e temos a presença do Teu Espírito Santo que nos revela tudo, ó Pai. Mostra para o Teu servo e para a Tua serva o quanto é poderoso, porque o Espírito Santo está dentro dele, ó Pai. Mostra o quanto tem que ser humilde, porque o Espírito Santo, que é o mesmo Jesus Cristo, está dentro de nós, ó Pai. Eu lhe peço, Jesus, transforme esta igreja, Senhor. Transforma os ministérios, ó Pai. Traga santidade, ó Pai. Traga sabedoria e conhecimento, ó Pai, intrepidez do Teu Espírito, ó Pai, mas traga também, ó Pai, um manejar fiel a esta palavra, Senhor. Eu lhe peço, ó Deus, tira do nosso meio, ó Pai querido, todo o pensamento que não é Teu, ó Pai. Agora eu lhe peço, ó Pai querido, haja de forma sobrenatural também na mente dos Teus filhos, ó Pai. Em nome de Jesus eu lhe peço, limpa, Senhor. Limpa esse cérebro, essa mente, esse coração, ó Pai. Quebra, Senhor Jesus, Senhor Jesus, todo pensamento que não é Teu, toda prática pecaminosa, eu lhe peço agora, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Toda conexão ali, ó Pai, neuronal, ó Pai querido, que leva a pessoa ao vício desde a infância, Senhor, que leva a pessoa à prostituição, quebra agora e começa a trazer novas conexões, ó Pai, de santidade, de purificação, de desejo, ó Pai, de ser pessoas boas. Eu lhe peço em nome de Jesus, ó Pai. Tu és tremendo, ó Pai. Tu és poderoso, ó Pai. Nós vamos cortar a transmissão, ó Pai, eu não sei se vai estar assistindo, mas abençoa também a vida da irmã Sam, meu Pai, que é aniversariante, não está aqui conosco, ó Pai. Visita a tua serva, ó Pai, com poder, ó Pai, e autoridade, intrepidez do Teu Espírito, ó Pai. E abençoa cada irmão, ó Pai querido, que vai estar desligando agora, Senhor. Desligando, ó Pai, essa live, ó Pai, mas vai estar meditando e buscando conhecimento na Tua palavra, dia após dia, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. Pai querido, eu vou dar a graça, ó Pai querido, a bênção apostólica também para esses irmãos, depois daremos de novo aqui para nós, ó Pai. Mas que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e consolação do Espírito Santo, esteja com cada irmão que está nos assistindo agora pelas redes sociais, ó Pai. E a Tua paz, ó Pai, a esperança de uma semana de vitória esteja sobre a vida deles, ó Pai. Em nome de Jesus, eu abençoo o Teu lar em nome de Jesus. Declaramos cura, libertação, santidade, purificação, conhecimento da palavra, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Poder sentar, irmãos? Pode cortar agora.